Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 25. Quando olhamos para a vida do Senhor, a sua movimentação em Israel, a anunciação da sua palavra, nós percebemos que ele ensinava uma doutrina que entrava em conflito com os interesses que haviam naquele tempo. Frequentemente ele era questionado por homens que tinham ligação com o templo e que procuravam para disputar acerca do pensamento. Havia sim uma busca, seja pela parte dos seus inimigos ou por parte do Senhor, de uma verdade. E nós vivemos num tempo em que os irmãos devem ter já visto nos meios de comunicação pessoas falando que é preciso que aceitemos tudo aquilo que os indivíduos fazem, independente de nós acharmos que é certo ou que é errado. A política que existe no mundo hoje, no mundo ocidental, é de que nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Parece que isso é um Estado de direito, no ponto de vista dos homens. Parece que é uma coisa boa, porque ninguém vai incomodar ninguém. Mas é só no ponto de vista dos homens. Porque existe uma verdade no ponto de vista do Criador, de Deus. E esta verdade que nos interessa. É importante nós nos recordarmos que sempre aqui afirmamos que a verdade de Deus não tem nada a ver com verdade religiosa. A religião é uma coisa dos homens, é os homens que criaram as religiões e ali colocaram as suas interpretações segundo o entendimento de cada um. Também as religiões hoje aceitam umas e outras, independente daquilo que elas pensam, dizem que é a modernidade. No ponto de vista dos homens, parece tudo muito bonito, mas no ponto de vista de Deus, é um desastre. Vamos mostrar por quê. Porque a humanidade é um corpo. E se houver neste corpo células que estão enfermas, elas afetam a saúde de todo este corpo. Quando nós começamos a entender as coisas pelo ponto de vista de Deus, não das religiões, ensinado nas Escrituras Sagradas, nós começamos a ver que esta verdade deve ser objeto da nossa busca, dos nossos interesses. Nós precisamos saber qual é a verdade de Deus e não aquilo que esse homem pensa ou aquele homem acha que é, ou aquela doutrina, ou aquela religião, aquela filosofia, aquela política, aquele pensamento da modernidade, dos sábios do mundo, que desconhece o Deus de Israel, que desconhecem as Escrituras Sagradas, a ciência de Deus. Essa verdade, ela nos interessa e nós precisamos, se é que entendemos alguma coisa dessa verdade, ensinar às pessoas o caminho do bem e mostrar o que é o mal.
E a nossa referência são as Escrituras Sagradas. Por isso eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Vou citar um exemplo para os irmãos. Nós estamos vivendo hoje uma situação lá na China, onde apareceu um vírus que está dizimando a vida lá de muita gente. Os cientistas, na busca lá de saber a origem do tal do vírus, eles acreditam que é proveniente de um costume que existe na China, onde o homem come uma tal sopa de morcego. Irmãos, por que lá na China come morcego, barata, escorpião, cachorro, naquela região? É simples, porque lá não tem a palavra de Deus. Porque Deus diz o que você deve e o que você não deve comer. É simples assim. O Deus de Israel, que é o Deus dos deuses, ele deixa bem claro o que você deve e o que você não deve comer. E é por causa disso, evidentemente. Então, isso é só na área da alimentação. E nas outras áreas, que se referem ao comportamento do homem. Por quê? É claro que a doutrina ensinada nas Escrituras, ela é uma doutrina de condutas. É como você se comporta perante as muitas situações da vida. Como você se comporta, como você adquire domínio sobre o seu ser interior, para andar nos caminhos de Deus. Quais são os caminhos de Deus? É o caminho da religião? Absolutamente, é o caminho da vida natural, que é a vida que nós vamos ter no terceiro milênio, na nova humanidade. Lá não vai ter igreja, não vai ter templo. Isso está muito claro no Apocalipse, quando trata da Nova Jerusalém, que é o mundo novo. Então, eu preciso entender que Deus é o meu ajudador, que Deus é o meu orientador, em todos os sentidos, para me dar uma saúde plena, para me ensinar como eu devo comportar perante meus pais, perante meus filhos, perante a minha esposa, perante meu marido, perante a igreja, perante a sociedade. É uma questão de atitude, irmãos. Não é de crença. Se fosse de crença, seria muito fácil. Onde estivesse essa tal crença, nós iríamos todos para lá. Fretaríamos aí uns ônibus para pôr o pessoal dentro e iríamos lá para sermos salvos. Mas não é uma questão de crença, irmãos. É uma questão de conduta. Conduta. Não adianta nada eu ir na igreja, sou um péssimo marido em casa, maltrato a minha esposa, ou maltrato meu marido, maltrato meus filhos, maltrato os animais, maltrato as plantas, não me importo com o sofrimento de ninguém. E você vai fazer o que na igreja? Nem vá. Porque depois que você morrer, você vai para o inferno. Não adianta você estar nessa ou naquela igreja, não faz diferença alguma, irmãos. Pega as Escrituras e presta atenção na leitura. Tudo é uma questão de conduta. Eles ensinam como você deve agir perante a vida. Jesus estava aqui disputando o quê? A verdade de Deus. Não tem esse negócio de, todo mundo tem direito. Que direito o quê? Ninguém tem direito de nada. Você não é capaz de respirar por você mesmo. Entra dentro d'água, vê o que acontece, fica lá embaixo, vê se você vive. Você não vive. Você precisa do ar que está aqui fora. Das leis da natureza para você poder continuar existindo. Você não é capaz de fazer crescer o cabelo da sua cabeça pela sua vontade. Você não tem domínio sobre o seu sono. Quando você dorme, você sonha coisas que você não quer sonhar. Ou você não consegue dormir, ou você dorme demais. Você não tem domínio sobre você. Porque esse domínio pertence ao que te criou. Então nós precisamos, nós que somos o povo de Deus, precisamos entender que o que interessa para nós é a verdade do Deus de Israel.
As demais coisas não interessam para nós. O que o homem fala, que a televisão fala, os sábios, o doutor, a sociedade, não sei o quê, tal, isso não interessa para nós. Isso vai acabar. Vai acabar sozinho, não precisa ninguém fazer nada. Esse sistema que está na Terra é um sistema atrasado, primitivo, onde o homem ele acha que por ele mesmo ele pode fazer e construir a vida do jeito que ele quer. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. São cegos, guiando uma multidão de cegos. E Jesus dizia, o destino não será outro senão o buraco. Porque o que o homem é hoje é vaidoso. Vaidoso, cheio de história. Hoje ninguém consegue ensinar mais nada a ninguém, porque o sujeito acha que é sábio. Frequentemente na igreja, você não consegue conversar com o irmão da igreja. Porque ele acha que sabe uma coisa que ele não sabe. E a internet enfiou na cabeça dele que ele é isso, a televisão que ele é aquilo, a escola, você vai estudar na escola, o sistema da escola estimula sua vaidade, seu egoísmo. As piores coisas que o homem pode ter, a escola estimula no homem. A sociedade, os meios de comunicação, as telenovelas, os filmes e todas essas coisas que são produzidas por esse sistema que está na Terra. Bom, que as pessoas lá fora são enganadas, tudo bem, mas nós somos o povo de Deus, dá licença. Acorda. Levantou-se diante do Senhor um homem que era tido como um doutor da lei. Sabe o que é um doutor da lei? É um cara muito entendido. Ainda hoje os nossos doutores, né, supõe-se que eles sejam entendidos. Frequentemente não são. Só tem diploma. Mas um doutor era um sujeito que era entendido demais. Esse homem conhecia muito as Escrituras Sagradas. Ele pergunta uma coisa para o Senhor. Mas observa que o texto de Lucas nos diz que esse homem tinha muito conhecimento e ele o fez buscando Jesus com a intenção de criar um embaraço para tentá-lo. E ele então pergunta, mestre, olha a palavra, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Então, qual é o objeto aqui da disputa? O que é o objeto? O que é principal? O sujeito. A vida eterna. Preste atenção. O ensinamento de Jesus gira em torno disso. Gira em torno de dar a você uma coisa que você não tem. Não é um lugar para você ir. Preste atenção quando você lê a Escritura para você perceber isso. É um espírito. O espírito da igreja, o espírito da religião faz você pensar que a vida eterna é um lugar onde você vai, se você for bonzinho. E nós somos influenciados por esse espírito. E fomos influenciados por muito tempo por esse espírito. E acreditamos dessa forma. Mas preste atenção na leitura que o Espírito Santo vai te ensinar. Vai mostrar para você que vida eterna não é um lugar onde você vai. É alguma coisa que você não tem. Ele vai te dar. Outro detalhe. Como herdar a vida eterna? Por que herdar? Porque só herda quem é filho. E se eu vou herdar uma coisa, está com quem esta coisa? Está com meu pai. A herança é dada àquele que é filho. Havia entre eles a ideia de que Deus era o nosso pai. Isso não pode sair do nosso coração de forma alguma. Estamos vivendo num tempo terrível. Olha os comentários que se faz nos meios de comunicação, jornais. Deus foi esquecido. É motivo de chacota. Deus é motivo de chacota no meio desse povo ímpio. Desses homens que servem a Satanás. Mas vão ser responsabilizados
pelo que estão fazendo. Nós temos um Pai. Isso não pode sair do nosso coração de maneira alguma. E esse Pai é o Senhor, é o nosso Deus, nosso Criador. E eu quero saber qual é a vontade desse Pai. Jesus responde para ele: o que é que está escrito na lei? Olha só, em vários lugares ele responde sempre dessa forma. Eles perguntavam: o que é tal coisa? O Senhor respondia: o que é que está escrito? Então, o que é que está escrito? Eu preciso saber o que está escrito. É o que está escrito no Novo Testamento? Não pode ser, porque o Novo Testamento não existia, não é mesmo, irmãos? Se o Novo Testamento é a história da vida de Jesus, Jesus não poderia estar falando de uma escritura que não existia. Percebe? Está escrito no Antigo Testamento. Ah, você sabe? O que é que está escrito? E ele então respondeu, o doutor da lei. E o doutor da lei era sabido. Ele sabia a resposta. Amarás ao Senhor teu Deus, versículo 27. De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que o doutor da lei não devia fazer aquilo que ele sabia. Jesus disse o seguinte para ele: respondeste bem, faze isso. Ele não fazia. Faze isso e viverás. Como viver? Ah, mas ele está vivo. Faze isso e receberás a vida eterna. Percebe? O detalhe do texto, infelizmente a tradução é pobre. Deveria ser muito mais rico o texto para instruir. Faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, porque ele não fazia, e isso é um pecado grave. Não basta saber, né? Não basta estar na igreja, não basta saber, é preciso fazer. É uma coisa grave. Ele tentando se justificar perante o Senhor, que o acusou, disse: faze isso e viverás. Ele não fazia. Ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu com uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o homem meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E vendo este homem caído, ele passou de lado e foi embora. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou para o outro lado, mas não fez nada para o homem. Olha a imagem que ele está usando. Está usando um sacerdote, que era um sujeito importantíssimo dentro do templo. Era uma autoridade religiosa. Talvez ocupasse um lugar aí de um bispo, algo assim. Um cardeal. E os levitas, que a tribo de Levi, vivia dos dízimos, das colheitas. Eles não tinham bens, porque eles cuidavam das coisas relacionadas com o templo. Cuidava das viúvas, dos órfãos, das pessoas pobres, das pessoas enfermas. Os levitas eram pessoas que deveriam praticar aquilo que nós chamamos de caridade. Amor ao próximo. O levita passou de lado e foi embora. O sacerdote também. O homem ficou caído lá, todo arrebentado.
Aí o Senhor aqui ele faz um contraste, né, muito comum na forma como ele usa as palavras, as histórias para ensinar. Ele faz um contraste. Ele busca um sujeito que ninguém gostava dele, que era o samaritano. O samaritano era visto como um judeu degenerado. Ele busca o samaritano e coloca na história. Um samaritano, versículo 33, que ia de viagem, chegou ao pé desse homem caído e vendo, moveu-se de íntima compaixão por ele. Ficou com pena do homem que estava todo arrebentado no chão. Devia estar ensanguentado e tudo mais. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, né? Deve ter posto um pano em cima das feridas. Deitou azeite e vinho, como era comum fazer. Veja que, como está muito bem colocado, ele pôs primeiro uma bandagem de pano ali, amarrou aquilo e jogou em cima o remédio que ele tinha à disposição. Na época não devia ter antibiótico e tal, anti-inflamatórios, etc. Os remédios eram azeite, vinho e outros tipos de remédios primitivos. E ele fez isso. Então nós vemos que o homem colocou uma bandagem ali, com os panos sobre a ferida, deitou azeite e vinho sobre o ferimento, pôs o homem sobre o seu animal, levou o homem para uma hospedaria e cuidou dele. Percebe? O versículo ele fala tudo o que o samaritano fez. Ele faz, ele põe a mão na massa. Pega o homem no colo, põe sobre o cavalo, leva até a hospedaria e põe o homem ali, cuida do homem durante a noite. Partindo no outro dia, porque o samaritano estava viajando, ele tinha o que fazer. Devia estar trabalhando, não se sabe, mas ele foi cumprir os seus compromissos, deveres, como nós todos temos. Ele tirou da sua bolsa algum dinheiro, está aqui 2 dinheiros, não se fala a quantia qual é, e deu esse dinheiro ao dono da hospedaria. Deu a ele. E disse assim, cuida do doente, e se gastares mais, assim que eu voltar, eu te pago. Veja que o samaritano era um sujeito cuidadoso. Ele não disse, vai chamar os levitas, vai chamar o sacerdote para cuidar dele. Não, ele pegou e deixou um dinheiro já a mais com o homem. E disse, olha, se você gastar mais para cuidar dele, não tem problema. Quando eu voltar, eu acerto com você. E Jesus pergunta aí, esse versículo 36, muito mal traduzido, mal feita a tradução. Na verdade, o que está escrito aí é o seguinte, qual, pois, destes 3 te parece que viu o próximo naquele que caiu na mão dos salteadores? Porque o próximo era o cara ferido. A tradução está invertida. Qual dos 3 viu o próximo na figura daquele que caiu na mão dos bandidos? E o homem respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus torna a dizer, vai e faz dessa maneira. Mostrando para ele qual era o caminho da vida eterna. Então, irmãos, se nós não aprendermos a amar o nosso próximo, e quer dizer, amar nossos filhos, amar nossa mulher, nosso marido, amar as pessoas que estão à nossa volta, amar aqueles que nós podemos alcançar, às vezes é posto diante de nós uma situação que nós podemos interceder para ajudar a pessoa, e a gente não faz, porque ninguém faz. Acha que isso é obrigação do Estado. Nós não temos nada a ver com o Estado. Nada a ver com a obrigação da rua, das associações que cuidam dos indigentes. Nós podemos ajudar e devemos ajudar se nós estivermos diante de uma situação dessa natureza. Porque isso é amor ao próximo.
Essa é a via pela qual nós recebemos a vida eterna. Não basta crer, é preciso agir. Ah, mas o que eu posso fazer? O amor vai te mostrar a ocasião. Frequentemente você não exercita o amor nem em casa. Nem em casa. Nem com a nossa família, né? Precisamos olhar e observar onde é que está a oportunidade de eu exercitar o amor que está em mim. Sem isso, irmãos, eu vou só enfeitar banco de igreja. Banco de igreja. Outros têm a oportunidade, não faz direito. Não cuida direito, não cuida com o verdadeiro amor. Dá lá uma esmola, faz uma coisa qualquer e acha que já está cumprindo com os seus deveres. Nós precisamos fazer conforme o samaritano fez. Esse foi justificado diante de Deus, recebeu em si a eternidade. O sacerdote todo bonito, todo cheio de história, fez nada. É uma ideia estranha? Não, essa ideia está presente hoje. Qualquer pessoa que faz parte de uma igreja evangélica, seja qual for, basta chegar lá dentro, se for membro da igreja, e dizer, olha, eu preciso de ajuda. São poucas as igrejas que ajudam, são poucas. Existem algumas que fazem isso, cuidam dos irmãos, seja o que for, doença, seja alguma dificuldade material. Mas a maioria dessas igrejas, que na verdade são pequenos negócios e grandes negócios, elas não dão nada para ninguém. Ainda dizem que se você está em dificuldade é porque você não tem fé. Que sua fé não é suficiente para poder sustentar a sua prosperidade, a sua saúde, a sua estabilidade. Raça de víboras, diria Jesus, dessa gente. Não é? E não escaparão da condenação do inferno, diria Jesus. O profeta Ezequiel profetiza duramente contra esses falsos pastores que comem as ovelhas em vez de cuidar delas. Então, irmãos, com certeza nós temos uma história religiosa. E nós precisamos nos livrar do espírito das religiões. Porque são espíritos mentirosos, não são espíritos verdadeiros, porque não criam crentes verdadeiros. Jesus dizia, pelos seus frutos os conhecereis. São pessoas que vivem uma vida egoísta, vivem só para elas, não pensam em ninguém. Não fazem nada por ninguém. Não são de Deus, não são de Deus. Você se sente assim? Pede a Deus para te lavar. Para tirar de você esse espírito que está aí, dominando a sua mente, o seu coração. Só o Espírito de Deus pode te livrar. Pede para Ele. Você não tem força para se livrar dele, não. Se ele já está dentro do teu pensamento, dentro do teu coração, você não tem força. Ele entrou aí porque você já está enfraquecido há muito tempo. Pede ao Senhor, durante as orações, quando você entra na sala para receber a oração, clama ao Senhor, Senhor meu Deus, limpa-me desse espírito. Afasta de mim esta conduta que me coloca com vergonha diante de Ti. Preciso falar com Deus, pedir ao Senhor que me liberte. É só Ele que faz isso. Tal é o poder de Satanás. Então não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita, não adianta trabalhar em igreja, ser pastor, ser padre, ser guru, ser isso ou aquilo, pertencer a essa doutrina ou aquela. Não adianta, o sujeito lá é mal visto, ninguém gosta dele. Quem foi aqui salvo foi o samaritano, os outros condenados por Deus. Na palavra de Jesus. Passaram de lado, foram embora. Nós precisamos ser mais samaritanos com tudo o que está à nossa volta. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.